Vamos lá então para a Revista Espírita, o nosso estudo de hoje, mês de julho de 1862, Ensinos e Dissertações Espíritas, União Simpática das Almas, é o nosso tema de hoje. Lembrando que nós estudamos no nosso encontro passado sobre aquele duplo suicídio, né, daquele casal que acabou optando pelo suicídio pelo fato de não conseguirem viverem, né, vivenciarem aquele amor que eles sentiam um pelo outro. Então, baseados nessa ideia romântica de que o amor supera tudo, inclusive a morte, né, ele pode até ter essa visão poética, porém, pelo caminho que eles escolheram, acabou sendo um caminho bastante doloroso e que vai fazer com que esse distanciamento entre eles seja como virá como o ensinamento, o aprendizado dessa escolha que fizeram, né, tão dolorosa. Mas agora então, vamos lá, mensagem recebida de Bordeaux, lá na França, em 15 de fevereiro de 1862, a senhora H, é a nossa médium. Então, União Simpática das Almas. Uma pergunta, né? Lembrando sempre, né, que quando nós temos a Sociedade Parisiense centralizando o desenvolvimento da doutrina espírita, das bases daquela que seria a doutrina espírita, muitas mensagens vinham desses grupos. E muitas vezes a gente tem ali algumas mensagens que parecem que vêm meio soltas, né? Mas na verdade elas vêm dentro de um contexto que foi criado pelo grupo de trabalho, né? Nós lembramos que tínhamos ali em Lyon, em Bordeaux e outras localidades na França e fora da França. Então aqui já começa com uma pergunta, né? Por exemplo, já me dissestes várias vezes que nos reuniríamos para não mais nos separarmos. Como poderá dar-se isso? Né? Então essa pergunta ela veio, claro, dentro ali de um assunto que vinha sendo desenvolvido. E para nós ali, né, infelizmente, a gente não consegue entender o porquê que essa pergunta foi feita, né? Mas vamos em frente, né? O que vale para nós aqui é o aprendizado que é extraído desse conteúdo. Então, já me dissestes várias vezes que nos reuniríamos para não mais nos separarmos. Como poderá dar-se isso? As reencarnações, mesmo as que se seguem às da Terra, nem sempre separam por um tempo mais ou menos longo? Eu te disse, Deus permite aos que se amam sinceramente e souberam sofrer com resignação para expiar suas faltas, reunir-se a princípio no mundo dos espíritos, onde progridem juntos, a fim de conseguirem encarnações nos mundos superiores. Podem, pois, se pedirem com fervor, deixar os mundos espíritas na mesma época, reencarnar nos mesmos lugares e, por um encadeamento de circunstâncias previstas, reunir-se pelos laços que mais convierem aos seus corações. Uns terão pedido para serem pai ou mãe de um espírito que lhes era simpático e se sentirão felizes por o dirigirem no bom caminho, cercando-o dos ternos cuidados da família e da amizade. Outros terão pedido a graça de se unirem pelo matrimônio, a verem escoar-se muitos anos de felicidade e de amor. Refiro-me ao casamento, entendido no sentido da união íntima de dois seres que não querem separar-se mais. Entretanto, tal como é compreendido na Terra, o casamento não é conhecido nos mundos superiores. Nesses lugares de felicidade, de liberdade, de alegria, os laços são de flores e de amor. E não creias que por isso sejam menos duráveis. Só o coração fala e guia nessas uniões tão doces. Uniões livres e felizes, casamento de almas perante Deus, eis a lei do amor dos mundos superiores. E os seres privilegiados dessas regiões abençoadas, sentindo-se mais fortemente ligados por semelhantes sentimentos do que são os homens da terra, que muitas vezes desprezam os mais sagrados compromissos,
não oferecem o deplorável espetáculo de uniões perturbadas incessantemente pela influência dos vícios, das paixões inferiores, da inconstância, da inveja, da injustiça, da aversão, de todas essas horríveis inclinações que conduzem ao mal, ao perjúrio e à violação dos mais solenes juramentos. Pois bem, esses casamentos abençoados por Deus, essas uniões tão afetuosas, são a recompensa daqueles que, tendo-se amado profundamente no sofrimento, pedem ao Senhor, justo e bom, para continuarem a se amar em mundos superiores, sem, contudo, temerem uma próxima e dolorosa separação. Aqui, então, a gente já começa fazendo uma análise sobre aquilo que ele fala sobre essa união, né, simpática das almas, que vai além daquilo que nós entendemos sobre a união aqui no nosso mundo. E, na verdade, nós já comentamos, né, em outras tantas situações, a diferença que existe entre a vivência de muitas experiências no plano espiritual, que são bem diferentes daquelas que são vividas aqui. E mais do que isso. Bom dia, Marion. A Marion abriu a câmera, mas já fechou. A gente precisa depois ajustar, Marion. E mais do que isso, não somente experiências que são vivenciadas no plano espiritual, que são diferentes daqui do mundo físico, mas experiências que são vividas além do nosso mundo físico, além do mundo espiritual aqui no nosso planeta. Né? Quando nós pegamos em mundos superiores, por exemplo, falando sobre a relação de casamento. Lá não existe casamento do modo como nós entendemos aqui. Até porque o casamento, hoje, nós até percebemos que existem algumas pequenas mudanças, né, pequenas alterações no nosso Código Civil. Então nós temos o casamento, temos ali também as uniões estáveis, que de certa forma elas estão ali pautadas dentro da nossa legislação. Direitos, deveres, compromissos entre o casal, né? E aí então, no mundo espiritual, não existe essa necessidade de assinar documento, não existe a necessidade de partilha de bens. O casamento no plano espiritual, nesse caso nos mundos superiores, não correm o risco de viverem as imperfeições do nosso mundo. No caso, nós temos ali a subjugação de um parceiro pelo outro, nós não temos os casos de violência, não temos os casos de infidelidade, não temos os casos da própria vivência da relação, na satisfação de vícios e prazeres ainda tão primitivos que nós encontramos, né? Que todas aquelas tantas possibilidades e buscas que os casais hoje têm para poder melhorar ou aquecer mais a relação, já que nós ainda somos vividos, infelizmente, ainda muito ligados ao instinto, enquanto nesses mundos superiores nós vamos encontrar exatamente essas uniões verdadeiras de corações que não precisam de qualquer documento, não precisam de qualquer reconhecimento público para demonstrar realmente essa união. E esses espíritos, então, que já viveram experiências em encarnações anteriores, superando desafios, muitas vezes vivendo um certo distanciamento, podem fazer esse pedido para que possam programar as suas próximas reencarnações estando juntos. Isso no casal, né? Mas nós temos também ali, como foi colocado, como união simpática das almas. Essa união não diz respeito exclusivamente a um casamento. São espíritos afins. Como nós vimos aqui, espíritos que podem, por exemplo, pedir para que venham na condição de pais ou mães de determinados espíritos para auxiliar na condução. Né, para auxiliar na orientação desse espírito, para que ele possa ali avançar no seu progresso. Então, quando nós falamos em união simpática de almas, pensemos sempre nessa ideia de espíritos que são simpáticos nas mais variadas formas de amor. Não necessariamente o amor conjugal, mas o amor fraterno, o amor por um compromisso, o amor por amizade, enfim. Então, essas relações vão se desenvolvendo no plano espiritual. E eles seguem do texto. Que haverá nisso
que não seja fácil de compreender e admitir. Deus, que ama a todos os seus filhos, não teria podido criar, para aqueles que se tivessem tornado dignos, uma felicidade tão perfeita quanto cruéis teriam sido as provas? Que poderia conceder de mais conforme ao sincero desejo de todo o coração amoroso? De todas as recompensas prometidas aos homens, haverá algo semelhante a esse pensamento, a essa esperança, eu poderia dizer, a essa certeza, unir-se aos seres adorados para a eternidade? Crê-me, filha querida, nossas secretas aspirações, essa necessidade misteriosa, mas irresistível de amar longamente, de amar sempre, não foi colocada por Deus nos nossos corações, senão porque a promessa do futuro nos permita essas doces esperanças. Deus não nos fará experimentar as dores da decepção. Nossos corações querem a felicidade e só palpitam pelas afeições puras. A recompensa só poderia ser a perfeita realização de nossos sonhos de amor. Do mesmo modo que pobres espíritos sofredores, destinados à provação, foi-nos preciso pedir e por vezes até mesmo escolher as mais cruéis expiações, também escolhemos, como espíritos felizes e regenerados, na nova vida destinada a nos depurar ainda mais a soma de felicidades concedidas ao espírito adiantado. Tens aí, filha bem-amada, uma exposição sumária das felicidades futuras. Muitas vezes teremos a ocasião de voltar a esse agradável assunto. Deves compreender quanto a perspectiva desse futuro me torna feliz e quanto me é doce confiar-te as minhas esperanças. Pergunta: nós nos reconhecemos nessas novas e felizes existências? Se não nos reconhecêssemos, seria completa felicidade? Sem dúvida seria felicidade, pois nesses mundos privilegiados, todos os seres são destinados a ser felizes. Mas seria isso a perfeição da felicidade para os que, separados bruscamente na mais bela época da vida, pedem a Deus para se unirem em seu seio? Seria a realização de nossos sonhos e de nossas esperanças? Não. Tu pensas como eu. Se um véu fosse lançado sobre o passado, não haveria a suprema felicidade, a inefável alegria de nos revermos depois das tristezas da ausência e da separação. Não haveria, ou pelo menos ignoraríamos, essa antiguidade de afeição que mais ainda aperta os laços. Assim como em vossa terra dois amigos de infância gostam de encontrar-se no mundo, na sociedade, e se buscam muito mais do que se suas relações apenas datassem de alguns dias, também os espíritos que mereceram o inapreciável favor de se unirem nos mundos superiores são duplamente felizes e reconhecidos a Deus por esse novo encontro que corresponde às suas mais caras aspirações. Os mundos colocados acima da Terra na escala da perfeição são cumulados de todos os favores que possam contribuir para a perfeita felicidade dos seres que o habitam. O passado não lhes é oculto, porque a esperança de seus antigos sofrimentos, de seus erros, resgatados à custa de muitos males, e a esperança ainda mais viva de suas afeições sinceras, lhes faz achar 1000 vezes mais doce essa nova vida e os protegem contra as faltas que talvez pudessem ser arrastados por uns resquícios de fraqueza. Para os homens desses mundos, são o paraíso terrestre, destinado a conduzi-los ao paraíso divino. Então, ainda tem aqui um tanto para a gente poder ler, mas o que a gente vê assim até agora é ele comentando então sobre esses desencontros que acabam acontecendo por circunstâncias, né, que fazem com que os espíritos se afastem uns dos outros, como foi o caso, inclusive, né, a gente percebe que essa mensagem aqui
ela foi muito bem escolhida por Kardec, porque ela veio logo em seguida daquela anterior que nós vimos daqueles 2 suicídios, né? Onde nós tínhamos ali então aquele casal, né, que foi ali feito um casamento cumprindo interesses da família e não pelo afeto sincero, né, entre os 2 jovens, fazendo com que os 2 corações ficassem então separados, porque havia ali o carinho, né, entre o casal de jovens ali antes do casamento. A família escolheu para aquela jovem que estava ali, que gostava, estava apaixonada por aquele outro rapaz, ela foi obrigada a se casar com outra pessoa. E aí então nesse caso acabou, né, tendo ali aquele sofrimento dela estar casado com um jovem, mas o coração voltado para outro. E aí então os 2 acabaram suicidando-se, infelizmente, nessa fuga por amor, seguindo aquele pensamento romântico de Shakespeare, né, lá no Romeu e Julieta, acreditando que morrer por amor seria a prova mais profunda e mais verdadeira, né, do amor que sentem um pelo outro, mas acabaram ali se equivocando. Ali nesse caso nós temos que 2 espíritos ficarão então separados, como prova daquilo que eles vivenciaram. Inclusive na evocação que nós acompanhamos, foi perguntado se aquela jovem via aquele companheiro que também estava ali junto na reunião, naquela sessão, mas ela disse que não. E uma das provas, né, que foi colocada inclusive ali, trazida para nós como instrução, avisando que eles ficariam separados para cumprimento da expiação que eles mesmos criaram. Mas aqui nesse texto nós vemos então que quando se fala sobre essa união sincera, esse sentimento sincero entre 2 espíritos, apesar deles viverem aquele período de expiação, ao terminarem eles poderão se juntar e vivenciar isso tudo. E nesses mundos superiores o que é colocado para nós é que esse passado ele não é oculto. Pelo fato dos espíritos estarem numa condição mais evoluída, eles podem lidar com esse passado de um modo muito equilibrado, porque o passado já foi expiado, o passado já foi superado. Fazendo inclusive, como foi colocado para nós aqui, fazer com que, com a lembrança ainda mais viva de suas afeições sinceras, lhes faz achar 1000 vezes mais doce essa nova vida. E os protegem contra faltas a que talvez pudessem ser arrastados por alguns resquícios de fraqueza. Então, depois de superada essa fase, expiado, aprendido e se fortalecido, aprendendo e se desenvolvendo com aquela lição, eles agora se tornam muito mais convictos da construção dessa felicidade que eles estão vivenciando. Né? Então é bem oportuno aqui, Kardec posicionou muito bem essa mensagem, para falar para nós ali que muitas vezes por causa de um grande revés, como foi o que aconteceu com eles, e mais uma vez, né, sempre lembrando que quando nós estudamos uma mensagem ali, que ela vem, né, de uma forma pontual, então estudamos aquela mensagem especificamente. Ao estudarmos aquele texto, nós temos que lembrar sempre que nós estamos vendo um momento daquela relação. Naquela existência, aconteceu aquele casamento, aconteceu aquela separação, aconteceu aqueles suicídios. Mas qual era o passado desses espíritos? O que fez com que no passado eles tivessem que escolher ou foram submetidos a essa experiência de separação, em que essa jovem foi forçada a se unir com esse outro rapaz por quem ela não tinha afeto, para que nessa existência, infelizmente, acabaram sucumbindo a essa prova, não conseguiram superar essa separação e acabaram agravando ainda mais a sua condição. Então, quando nós vemos casos como esse, nós temos que nos perguntar qual foi a origem disso tudo. Porque essa vivência agora não foi a origem, ela foi uma parte da experiência que eles vivenciaram. E agora, quando nós voltarmos no tempo e pensarmos, poxa vida, será que por acaso ela teria algum compromisso tão doloroso com esse que seria o seu marido, embora tivessem uma relação tranquila, uma relação harmoniosa, mas ela estava devotada, né, ao seu coração estava voltado para aquele amigo, por quem ela sentia aquele amor profundo. Mas por que dessa separação? Então, eis aí o drama que a gente vai... que a gente tenta ali imaginar o que fez com que eles chegassem nessa condição. E agora, infelizmente, terão talvez ali 1 ou 2 encarnações em que ficarão distantes uns dos outros, não apenas vivendo a dor pelo suicídio em si, pela consequência moral
e também pela consequência física que pode ter acontecido, né, que isso vai afetar o seu organismo, pode afetar o seu organismo pelas lesões que eles mesmos causaram, mas eles vão viver nessas existências futuras essa angústia de querer encontrar alguém que eles não sabem quem é, mas eles não conseguem saciar esse desejo e terão que vivenciar isso tudo. E depois no plano espiritual, quando estiverem restabelecidos, talvez em 1, 2 encarnações, a gente não sabe, né, porque vai depender muito da condição de cada um, porque até mesmo, a gente já lembrou disso também, ao estudarmos os livros de André Luiz ou os livros de Manuel Filomeno de Miranda, nós temos ali aquelas histórias que vão se desenrolando com aquele aparente final feliz. Por exemplo, ao estudarmos Libertação, ou estudarmos outras obras, né, que contam a história de espíritos que tem ali uma trajetória muito dolorosa, cheia de conflitos, e no final tudo fica reorganizado, como no caso, por exemplo, de Gregório, que era ali o espírito do livro Libertação. No final ele foi resgatado pela mãe e foi encaminhado para uma nova reencarnação. O livro termina aí. Mas a pergunta é, como ele se comporta depois dessa nova reencarnação? Será que ele foi bem sucedido? Porque o final feliz que nós acompanhamos na história é o encaminhamento para uma nova experiência, assim como nós encontramos outras, tantas e tantas histórias que no final nós vemos ali tudo sendo muito bem encaminhado, tudo sendo muito bem organizado para que os espíritos tenham uma nova oportunidade. Mas a história não conta para nós se essa oportunidade foi bem aproveitada. Então que nós falamos, no caso desses espíritos, desses 2 jovens da mensagem anterior que nós estudamos. Esses 2 jovens terão que vivenciar essa nova experiência depois desse desencarne doloroso, desse equívoco que infelizmente vivenciaram, e a pergunta é, quanto tempo eles demorarão para poder se restabelecer? Não sabemos. Exatamente porque cada um ali vai vivenciar uma experiência do seu próprio modo. Todas as reencarnações, como a gente sempre comenta, elas são programadas para dar certo. Mas o elemento livre-arbítrio ele é fundamental. A vontade do espírito de querer aproveitar essa oportunidade para fazer com que de fato ela dê certo, vai depender dele. É uma questão muito subjetiva. Assim como nós vemos na história do nosso mundo hoje, quantos daqueles que reencarnam para superar o desejo da guerra, quantos daqueles que reencarnam com a intenção de superarem o instinto de violência, quantos daqueles reencarnam com o desejo de alcançar o perdão por aquele parceiro, por aquela parceira, quantos daqueles reencarnam com o objetivo de superarem as próprias fraquezas e tendências e infelizmente acabam falhando. Continuam guerreando, praticam crimes, acabam não conseguindo perdoar aquele companheiro do passado ou receber o perdão, optam pelo suicídio diante das situações que estão vivenciando. Eis aí então o elemento fundamental, que é o livre-arbítrio. Todos nós reencarnamos com o desejo de acertar, com o apoio, mas aquela iniciativa do indivíduo, dele próprio decidir qual vai ser o seu destino, só cabe a ele. E cada experiência vai ter ali as circunstâncias que vão desafiá-lo, mas ao mesmo tempo também favorecê-lo para ter essa escolha. Por isso então a gente vê assim que depois de superada toda essa fase, os espíritos já alcançarem o equilíbrio e terem de fato expiado as experiências anteriores, que foram ali infelizmente dolorosas para eles, esse reencontro ele é oferecido aos espíritos pelo merecimento. É uma conquista que eles alcançaram. E eles podem, em encarnações futuras, optarem por estarem juntos novamente e vivenciarem de fato esse amor que vai então impulsioná-los, vai sustentá-los nesse caminho de progresso que eles estão vivenciando. Seja aqui no nosso mundo, seja em mundos superiores. Kardec coloca uma observação aqui no final dessa mensagem. Enganar-nos-íamos redondamente quanto ao sentido dessa comunicação, se nela víssemos uma crítica às leis que regem o casamento e à sanção das uniões efêmeras extraoficiais. No que respeita às leis, as únicas imutáveis são as leis divinas, ao passo que as leis humanas, devendo ser apropriadas aos costumes, aos usos, aos climas e ao grau de civilização, são essencialmente mutáveis,
Seria deplorável que assim não fosse, e que os povos do século XIX estivessem presos às mesmas regras que regiam os nossos pais. Imagina nós no século XXI fazendo uma comparação com aquilo que acontecia no século XIX. Mais de um século e meio depois estarmos presos a esses mesmos costumes. Assim, se as leis mudaram deles até nós, como não chegamos à perfeição? Assim, se as leis mudaram dele até nós, como não chegamos à perfeição, deverão mudar de nós aos nossos descendentes. Aí vem aquela expressão que diz assim, né? Tudo acaba bem. Se não está bem é porque ainda não acabou. Né? Então é aqui o que ele coloca para nós. Né? Então, se houve essa mudança dos pais que Kardec coloca da geração anterior até a geração deles, e como essa geração atual deles não também chegou à perfeição, significa que os descendentes dos descendentes dos descendentes, cada geração terá a oportunidade de aproveitar ali o aprendizado que é trazido por cada mudança, por cada alteração no modo como eles vivem, para continuarem o seu aperfeiçoamento, até o momento em que todos nós alcançaremos de fato essa melhoria, essa regeneração, para a partir dessa regeneração passarmos para experiências mais evoluídas e mais elevadas para o nosso crescimento. No momento em que é feita, toda lei tem sua razão de ser e a sua utilidade. Mas pode acontecer que, sendo boa hoje, não mais o seja amanhã. No estado dos nossos costumes, de nossas exigências sociais, o casamento necessita ser regulado pela lei. E a prova de que esta lei não é absoluta é que não é a mesma para todos os países civilizados. É, pois, permitido pensar que no mundo superiores, onde não há os mesmos interesses materiais a salvaguardar, onde não existe o mal, isto é, onde os espíritos maus são excluídos da encarnação, onde, consequentemente, as uniões resultam da simpatia e não do cálculo, as condições devam ser diferentes. Mas aquilo que é bom para eles poderia ser muito mal para nós. Além disso, é preciso levar em conta que os espíritos se desmaterializam à medida que se elevam e se depuram. Só nas fileiras inferiores a encarnação é material. Para os espíritos superiores não há mais encarnação material e, consequentemente, não há procriação, pois esta se dá pelo corpo e não pelo espírito. Uma afeição pura é, pois, o único objetivo da união, e por isso, ao contrário do que ocorre na Terra, não necessita da sanção oficial. Então, simplesmente, o casamento é abolido nos mundos superiores? Tecnicamente, sim, no sentido de ser uma instituição civil da sociedade. Porém, dentro do mundo afetivo, ela é perfeita pela união das almas, pela afinidade que eles nutrem um pelos outros. Aqui me chamou a atenção uma coisa, nessa frase aqui, nesse parágrafo anterior, no final, quando ele diz assim, que nos mundos superiores não há os mesmos interesses materiais a salvaguardar, onde não existe o mal, isto é, onde os espíritos maus são excluídos da encarnação, onde, consequentemente, as uniões resultam da simpatia e não do cálculo. As condições devam ser diferentes. Isso me chamou a atenção. Mas aquilo que é bom para eles poderia ser muito mal para nós. Por quê? Vamos pensar numa situação mais simples para a gente poder raciocinar. Se nós pensarmos nos mundos superiores, imaginando que nós tenhamos uma estrutura de uma sociedade bem organizada, de uma sociedade, ainda que vivendo numa condição material, pensando no mundo regenerado, por exemplo, nós teríamos ali as leis de trânsito. Muitas dessas leis seriam abolidas, simplesmente porque, pela consciência dos membros dessa sociedade, eles aprendem a respeitar o espaço público, eles aprendem a respeitar o direito dos seus semelhantes, eles têm consciência dos seus deveres e obrigações.
Então você não tem necessidade de castigar alguém, de punir alguém, de pensar, por exemplo, que no mundo superior, no mundo regenerado, né, que seria um mundo superior ao nosso, claro, mas um mundo regenerado, ainda material, você fica preocupado em fazendo cálculos com pontos do cartão. Né? Ou seja, aquele indivíduo que tem que descontar os pontos do cartão da carteira de habilitação. Só um instantinho. Pronto, saiu. De ter que descontar pontos na carteira de habilitação dele porque ele infringiu a lei. Pelo fato dele não mais infringir a lei, significa que esse tipo de punição simplesmente ela acaba caducando, ela acaba perdendo a sua utilidade. Então, nesse caso, quando a gente vai então observar que determinados tipos de comportamento eles vão se transformando, as leis vão perdendo o seu sentido. Então, o que ele comenta aqui para nós é que nos mundos mais elevados, quando o casamento já não tem mais as mesmas obrigações que nós temos hoje, obrigações legais, de direitos civis, aquela coisa toda, onde a relação é apenas afetiva entre os indivíduos e há uma afeição sincera, isso pode ser bom para eles, mas não é bom para nós. Por quê? Porque nós não estamos preparados para isso ainda. Então, no caso das leis do trânsito, você pode até pegar numa sociedade mais desenvolvida, você abolir essas leis porque eles não precisam mais dela, mas nós ainda precisamos. Se nós tirássemos isso, a nossa sociedade viraria o caos. Porque cada um vivendo ainda dentro do egoísmo, vivendo ainda dentro dos impulsos, da violência, das viciações, das tendências inferiores, nós faríamos o nosso mundo virar totalmente o caos. Então nós temos ainda os presídios, nós temos ainda as punições, nós temos ainda as multas, tudo isso acaba sendo imposto como sendo uma forma de controlar essas tendências negativas que nós ainda trazemos. No futuro, quando os nossos impulsos se transformarem, isso tudo já não tem mais necessidade de ser. Se nós pegássemos, por exemplo, o Código Civil do início do século XX, fizéssemos uma comparação sobre o Código Civil que nós temos hoje, nós veríamos ali leis absurdas que eram vividas no passado. Porque essas leis, assim, elas tinham sua razão de ser. Hoje não. Com relação à propriedade, por exemplo, uma coisa bem simples, pena de morte. Por que a pena de morte deixou de existir? Simplesmente porque a sociedade mudou o seu comportamento, embora nós ainda convivamos com a violência, mas violência não se combate com violência. A nossa justiça ela deve ser educativa e não punitiva. Então, quer dizer, leis do passado que deixaram de existir pelo fato da sociedade ter mudado o seu comportamento. Mas enquanto a sociedade não muda, as leis têm sentido de existir. A mesma coisa acontece na relação entre os indivíduos. É engraçado, teve algo bastante interessante que eu li faz coisa de 2 semanas. Eu vi um artigo que foi publicado mostrando que os cartórios no Brasil tiveram um aumento significativo de contrato entre namorados. 2 pessoas começam a namorar e eles assinam um contrato de namoro caso aconteça alguma coisa de infidelidade, qualquer tipo de situação que possa envolver o casal. Namoro. Um aumento do contrato de namoro. Se antes era apenas um contrato de casamento, agora os namorados estão assinando documentos em cartório. É uma coisa que parece ser uma coisa meio absurda para nós, mas são ali, né, as necessidades que a sociedade hoje acaba vendo. As pessoas acham isso relevante, pode ser uma coisa absurda, que no futuro ela simplesmente desapareça. Marion colocou, nossas leis são boas, né? O problema é que nem todas são cumpridas, né? Então, e ainda assim, muitas leis, exatamente, Marion, esse é um fato interessante, quer dizer, as leis que foram criadas para trazer para a sociedade um certo equilíbrio, um certo conforto, elas não são cumpridas porque a sociedade não estão preparadas para ela ainda. É por isso que nós temos boas leis, mas elas não são cumpridas, porque a sociedade ainda não está preparada para elas. Imagina aquilo que se fala em mundos superiores. Que o modo como eles vivem, simplesmente, sem necessidade de ter ali no papel dizendo o que você deve ou não fazer. Porque isso já está inscrito na consciência de cada um.
Então não precisa dizer que se eu não fizer eu serei castigado, porque eu vou fazer, porque eu sei que eu tenho essa obrigação moral de fazer. Não é uma obrigação contratual, é uma obrigação moral. A minha consciência me alerta, a minha consciência me direciona. Então é daí que ele coloca para nós, nesse sentido das relações entre os indivíduos, o tempo para cada sociedade, em que cada um vivencia o tempo de que precisa. Muito bem, o próximo artigo aqui para nós é o artigo Uma Telha. Foi recebida na Sociedade Espírita de Paris. Lembrando, né, Sociedade Espírita de Paris é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? E a médium, a senhora C. E diz assim, então, o título, Uma Telha. Passando pela rua e lhe caindo aos pés uma telha, diz o homem, que sorte, um passo a mais e eu estaria morto. Em geral, é o único agradecimento que dirige a Deus. Entretanto, esse mesmo homem, pouco tempo depois, adoece e morre na cama. Por que então foi preservado da telha para, como todo mundo, morrer alguns dias depois? Foi o caso, dirá o incrédulo, como ele próprio disse, que sorte. De que lhe adiantou escapar da morte no primeiro acidente, se sucumbiu ao segundo? Em todo caso, se a sorte o favoreceu, o favor não durou muito. A essa pergunta o espírita responde, a cada instante, capaz de acidentes que, como se costuma dizer, vos deixam a um passo da morte. Não vedes isso um aviso do céu para vos provar que vossa vida está por um fio, que jamais tendes certeza de viver amanhã e que assim deveis sempre estar preparados para partir? Mas que fazeis quando deveis compreender uma longa viagem, empreender uma longa viagem? Fazei os vossos preparativos, arranjai os negócios, muni-vos de provisões e de coisas necessárias para o caminho. Desembaraçai-vos de tudo quanto pudesse dificultar e retardar a marcha. Se conheceis o país para onde vos dirigis, será lá, se lá tendes amigos e conhecidos, partir sem receios, certo de serdes bem recebidos. Caso contrário, estudai o mapa da região e arranjai cartas de recomendação. Suponde que sejais obrigados a empreender essa viagem de um momento para outro, que não tendes tempo de fazer preparativos, ao passo que, se estivesseis prevenidos, com bastante antecedência, teríeis disposto todas as coisas para o vosso conforto e o vosso lazer. Pois bem, todos os dias estáis expostos a empreender a maior, a mais importante das viagens, aquela que deveis fazer inevitavelmente. E, no entanto, não pensais nisso mais do que se estivesseis de viver para sempre na terra. Em sua bondade, Deus cuida de vós, advertindo-vos por numerosos acidentes, aos quais escapais, e não tendes para eles senão essa expressão: que sorte! Espíritas, sabeis que preparativos deveis fazer para a grande viagem, que tem para vós consequências muito mais importantes do que todas as que empreendeis na terra? Porque da maneira por que ela se realizar, depende a vossa felicidade futura. O mapa que vos dará a conhecer o país onde ides entrar é a iniciação nos mistérios da vida futura. Por ela, o país não será novidade para vós. Vossas provisões são as boas ações que tiverdes realizado e que vos servirão de passaporte e de cartas de recomendação. Quanto aos amigos que lá encontrareis, vós o conheceis. É dos maus sentimentos que vos deveis desembaraçar, pois infeliz é aquele a quem a morte surpreende com ódio no coração, como se for alguém que caísse na água com uma pedra atada ao pescoço, sendo arrastado para as profundezas. Os negócios que deveis pôr em ordem são o perdão aos que vos ofenderam. Os erros cometidos para com o próximo, que deveis ter pressa em reparar, a fim de conquistardes o perdão, porquanto os erros são dívidas, de que o perdão é a quitação. Apressai-vos, pois, que a hora da partida pode soar de um momento para outro,
e não vos dar tempo para reflexão. Em verdade vos digo, a telha que cai aos vossos pés é o sinal que vos adverte para estardes sempre prontos a partir ao primeiro chamamento, a fim de não serdes tomados de surpresa. Mensagem aqui para nós do Espírito de verdade. Né? Então olha que mensagem interessante, tirada de um simples fato que pode nos chamar a atenção. Porque todos os dias, quando nós acordamos e nós nos expomos às circunstâncias do dia a dia, ao sairmos de casa, ao sairmos para as nossas atividades, o trânsito, circularmos pelo mundo, quer dizer, é possível prever que a saída de casa vai trazer como resultado o retorno para casa? Não sabemos, a gente sempre espera que sim. Né? A nossa vida ela vem sendo programada por uma agenda de compromissos pessoais, compromissos profissionais, compromissos com a família, e a gente sempre quer cumprir esses compromissos. Porém, a realidade é essa, nós estamos aqui no mundo e o nosso corpo físico está exposto a qualquer circunstância. E a maior viagem de todas é exatamente retornar para o mundo de origem de onde nós viemos, que é o mundo espiritual. Mas a pergunta que nós fazemos é, conforme nós vivemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós estamos prontos para desencarnar? Porque desencarnar, todos desencarnaremos. Estar pronto para desencarnar já é algo diferente. E esse estar pronto para desencarnar não é vivermos sem nenhum tipo de preparação aqui no nosso mundo, até porque todas as nossas atividades que fazem parte do nosso cotidiano são compromissos e responsabilidades que assumimos até para o nosso próprio desenvolvimento. Nas nossas relações sociais, afetivas, do conhecimento que nós vamos desenvolvendo, dos valores que nós estamos constantemente também desenvolvendo. Então tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Então não é aquele que vive esperando o momento da morte, mas é aquele que vive bem para que quando chegar esse momento, seja ele de imediato, a partir de algo que pode acontecer nesse momento, ou a partir de alguma coisa que vai acontecer daqui a alguns anos, nós estejamos sempre angariando recursos e aprimorando-nos espiritualmente para que esse retorno seja um retorno com equilíbrio, um retorno que nos ofereça a possibilidade de rapidamente nos adaptarmos e continuarmos esse trabalho de evolução. Mas se nós olharmos para o nosso mundo hoje, nós veremos algo muito diferente. Nós veremos as pessoas vivendo como se esse fosse o único mundo e tudo aquilo que é feito nesse mundo é para a sua satisfação. Porém, nada daquilo que é cultivado aqui no mundo físico tem benefícios no mundo espiritual. É a conquista da posição, é a conquista, a imposição do próprio ego, muitas vezes baseada em ações que são altamente destrutivas, como infelizmente nós vemos hoje no nosso mundo. Especialmente ali na competitividade entre os indivíduos, em que um quer superar o outro, das guerras que vêm acontecendo. Cada tiro que é dado, cada bomba que é solta, cada míssil que é disparado, na verdade isso aí vai exatamente contra tudo aquilo que diz respeito à vida no mundo espiritual. E ao desencarnar, esses indivíduos que desencarnam vão ali sofrer por tudo aquilo que não fizeram na preparação para viverem como espíritos, mas estão intensamente vivendo na condição de encarnados. Portanto, a vida no mundo espiritual será bastante dolorosa, porque nada foi preparado. E essa mensagem é trazida para nós, espíritas, naturalmente porque ela foi direcionada para grupos espíritas, mas nós poderíamos dizer para qualquer ser humano, para qualquer espírito que tenha filosofias que são, de fato, valiosas para o desenvolvimento espiritual de cada um, seja de que religião for, seja onde estiver. Mas aquilo que ele está vivendo constantemente vai oferecer para ele sempre a oportunidade de se desenvolver, sempre a oportunidade de crescer. Eis aí então para nós mais essa mensagem que nos dá aqui a possibilidade dessas reflexões. A Angelina colocou para nós, né, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus.
pois é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Em seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançados e corrompido, só tem sensações. Instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido da palavra, mas esse sol interior que condensa e reúne em sua ardente fornalha todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substituirá a personalidade pela fusão dos seres, para o progresso que acontecerá em um momento na sociedade humana. Então, mensagem, obrigado, Angelina, mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, falando para nós o sentido do amor, né? E assim como Jesus coloca para nós que a felicidade não é deste mundo, esse amor também ele não é ainda compreendido nesse nosso mundo. Porque nós estamos vivendo experiências diversas para desenvolver o amor nos seus mais variados aspectos. É o amor fraterno, é o amor por si mesmo, é o auto-amor, o amor fraterno, o amor conjugal, o amor pelo trabalho que se faz, pelos compromissos que são assumidos. O item número 8, amar ao próximo como a si mesmo. Então nós estamos a cada dia aprendendo esse sentimento, né? E é muito difícil, porque até mesmo, por exemplo, o amor entre duas pessoas, ele é um amor condicionado à satisfação individual. Eu te amo na medida em que você me satisfaz. No caso dos pais e filhos, por exemplo, nós encontramos, do modo geral, um amor incondicional. Mas ele é incondicional até o momento em que os conflitos começam a acontecer. E aí nós vemos, né, amar uma criança é uma coisa. Quando essa criança se torna um adulto, a relação muda. Muitas vezes ela se torna bastante problemática. Por que isso tudo? Porque aquele amor ele vai se transformando. Então, nós ainda estamos aprendendo a desenvolver o amor. E até mesmo diante dessas frustrações, diante dessas tantas decepções que nós vivemos aqui no nosso cotidiano, nas nossas relações de um modo geral, tudo isso é parte de um aprendizado. Quando nós conseguimos viver bem esse sentimento, quando nós conseguimos tirar bom proveito das experiências que são oferecidas, nós guardamos aquilo que é bom e lamentamos aquilo que é ruim. E quando nós vamos então percebendo que aquilo que é bom deve ser cultivado e nós nos dedicamos a esse cultivo, aí sim todas as nossas ações são baseadas sempre em esperar o melhor delas. E aí nós vamos compreender que as frustrações fazem parte do aprendizado. De saber que aquilo que é ruim é algo que eu devo evitar. E para isso eu vou então trabalhar, vou me sacrificar muitas vezes, para poder fazer com que vale a pena viver aquilo. É parte das experiências do nosso mundo. Então, quer dizer, cada dia, a cada existência, a cada reencarnação, nós temos oportunidade de desenvolver um aspecto desse sentimento. No momento em que nós tivermos completado o aprendizado, aí sim nós passamos a viver esse sentimento numa escala mais elevada, em ambientes que sejam compatíveis com esse amor, nesse sentimento mais puro. Tem uma expressão que é muito utilizada, que eu não gosto de utilizar, mas eu vejo algumas pessoas que gostam muito de dizer, né? Que é: pare o mundo que eu quero descer. Quando a gente vê assim as desigualdades, as frustrações, tudo aquilo que acontece no mundo. Aí, muito bem, essas pessoas falam: pare o mundo que eu quero descer. Muito bem, ela desce desse mundo. Para que mundo que ela acha que ela vai? Será que ela conseguiria viver no mundo superior? Pelo fato dela estar inconformada com uma situação que viveu, ela está pronta para viver uma experiência no mundo mais elevado, que exige de nós também sentimentos mais elevados? Aquela imagem que a gente sempre brinca, né? Aquele bando de chimpanzés numa loja de cristal, em que saem pulando pelas prateleiras, saem quebrando tudo e tudo mais. Se nós vamos para o mundo superior com os sentimentos que nós ainda temos, que são sentimentos ainda tão primitivos, tão impulsivos, nós vamos, infelizmente, provocar o caos nesse outro mundo, porque nós não estamos prontos para ele. É a mesma coisa que nós vimos da mensagem anterior. Né, Mayra? Bom dia.
É a mesma mensagem que nós vimos anteriormente, que fala para nós que o tipo de relação que se estabelece em mundos elevados é um tipo de relação que para nós ainda não é boa, porque nós não estamos prontos para ela. O Dudu colocou para nós, o amor não precisa de falhas, de atos corrompidos, porque só com as nossas ações, no verbo e no nosso instinto da melhor moral na vida nova que gastaste, aí sim, o amor singelo e sublimado será um ganho para a felicidade geral de seus encontros, seja no seu orbe ou no plano espiritual. Obrigado, amigos. Então, essas falhas que nós estamos aprendendo a cada dia superar, infelizmente à custa de muitas dores, infelizmente à custa de muitas lágrimas, porque nós fazemos aquilo que nós queremos e depois nós temos que colher o resultado disso tudo. Como geralmente nós fazemos motivados por um impulso, por um desejo, por uma satisfação, nós não somos consequentes em pensarmos, como lembra o Espírito Camilo, quando ele dizia para Raul, para o Raul Teixeira, a gente toma uma decisão e depois, é a perguntinha mágica. E depois, o que virá com essa decisão como consequência? O que nós teremos depois que colher com esse plantio que foi feito? Então, essa falta de consequência, ou melhor, essa inconsequência que nós ainda vivemos no campo afetivo, faz com que, infelizmente, nós ficamos sempre dando círculos. Dando volta em círculos, sem conseguir resolver os nossos dramas. O Angelino colocou, tudo começa por não sabermos quem somos nós. E esse quem somos nós vem exatamente o entendimento da nossa realidade espiritual. A partir do momento que nós tivermos consciência disso, certamente nós conseguiremos tomar decisões mais assertivas. Nós que hoje temos contato com a doutrina espírita, que vai gradualmente ali ampliando a nossa visão, iluminando a nossa consciência, a tendência, e é isso que se espera, é que nós passemos então a sempre ver o mundo de um modo muito mais objetivo, sabendo exatamente que esse mundo que nós vivemos, com todas as experiências que ele pode nos oferecer, é para nós parte de um aprendizado para o nosso crescimento interior, para fortalecermos mais essa ideia de quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso papel do mundo, qual é a nossa realidade espiritual, qual é o propósito da nossa existência, que talvez seja uma das perguntas mais profundas e incompreendidas que nós temos no mundo hoje. Qual é o sentido da nossa vida? Vivemos para evoluir, ok, mas qual é o sentido de tudo isso? Enquanto nós não alcançamos a resposta, passemos a viver da melhor forma possível, porque nós passamos a compreender, podemos não compreender o sentido da vida, mas entendemos o sentido, qual é o propósito do caminho que nós estamos trilhando. Aprender com as experiências, crescer cada vez mais e desenvolver os melhores sentimentos e melhores valores. E essa graduação que vai mostrando para nós essa promoção espiritual, em que nós vamos avançando de mundos a mundos, até alcançar aquele mundo perfeito, é o objetivo da nossa existência. Quando chegarmos lá em cima, a pergunta será respondida. Mas hoje é importante que nós pensemos que nós não somos seres materiais. Nós somos seres espirituais. E sermos seres espirituais faz com que nós tenhamos a oportunidade de nos transformar espiritualmente. E não apenas olhando uma única existência, mas nós passamos a ver uma linha evolutiva que nós vamos gradualmente ali caminhando por ela. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso trabalho, eu não vou nem começar essa próxima, porque é uma mensagem que fala sobre, intitulada César, Clovis e Carlos Magno, três grandes personalidades da história, da Idade Moderna, da Idade Média. Então, vai trazer um pouquinho para nós. É uma mensagem um pouco longa e traz para nós algumas reflexões aqui bastante interessantes sobre a história dessas personalidades, que na verdade não é nem tão longa assim, mas a gente não teria... Deixa eu ver aqui... vamos aguardar fazer com calma, que aí então ele vai trazer para nós um pouquinho sobre os conquistadores, sobre os déspotas, sobre os bárbaros, Então, falando um pouquinho sobre a história de cada um deles, a gente aprenderá, então,
sobre o processo de evolução de cada indivíduo, de cada ser. Então, meus amigos, é isso. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, concluindo aqui então, nós vimos então união simpática entre almas, vimos também a telha, essa reflexão tão valiosa sobre a nossa preparação contínua de vivermos no mundo sem ser do mundo, de aproveitarmos cada aprendizado que a vida vai nos oferecendo para a nossa capacitação espiritual. Porque essa capacitação espiritual nos habilita a vivermos bem e vivermos nesse caminho de construção da felicidade, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual. Nós passaremos a viver com muito mais consciência, passaremos a viver com muito mais preparo para aquilo que a vida vai nos oferecer. Para a vida de um modo geral, não a vida material, mas a nossa vida, a nossa existência como um todo. Porque às vezes nós nos preparamos para viver no mundo espiritual, esquecendo da realidade da vida como um todo. E é aí que nós vamos encontrar aqueles indivíduos que se isolam, pensando estar se preparando para o mundo espiritual, mas negligenciando a existência aqui no mundo físico. E se o mundo físico ele não é importante para nós, por que nós reencarnamos? Então estar aqui e não aproveitar essa oportunidade para se desenvolver é uma negligência que o espírito infelizmente responderá. Dudu colocou para nós ainda, né? A evolução é um prêmio para saber aproveitar cada ninho vivido, em tantas terras que na sua programação foi iniciada, e ainda não tem o fim desejado que querias, né? O ninho é a sua reencarnação. Aproveite então. Então tá aí para nós, né, os nossos amigos, despertando aqui, né, chamando a nossa atenção exatamente para isso. Né? Temos que aproveitar a vida em todos os sentidos e em qualquer ambiente onde ela aconteça. Porque é sempre uma continuidade, essa alternância que nós temos entre estar no mundo físico, voltar para o mundo espiritual, voltar para o mundo físico. Não são pausas que nós damos para viver espiritualmente ou viver fisicamente. É simplesmente uma linha progressiva em que, independente de onde nós estejamos, a nossa existência está sendo trabalhada. A nossa evolução vem sendo trabalhada. Então, aproveitando